Alô, meus amigos, estamos começando aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Trago hoje a Viviane Trombini. Como vai, Viviane? Eu vou bem e vou muito feliz por estar aqui conversando com você, Fausto, porque vou até chorar se bobear, tá? Imagina. Porque na minha referência profissional de profissionais, você está entre elas. Puxa vida, Então, que honra. A honra é minha de hoje estar aqui compartilhando uma bancada. Ai, vou começar a chorar, Fausto. Não tem jeito. Não vai, não. Compartilhando essa bancada com você. Veja só, você é muita coisa, hein? Jornalista, advogada, presidente do Partido Progressista lá em Mococa. Você descobriu! Presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB lá de Mococa também. Isso tudo tem um motivo, depois a gente explica. Secretária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Não, eu sou secretária do Conselho. Do Conselho. Do Conselho, isso. E presidente do Lar dos Velhinhos. Ah, minha paixão. Sim. Velhinhos. Você não é de Mococa, nasceu em São Paulo. Eu sou de São Paulo. Eu me mudei para Mococa. Começou um início de mudança com a pandemia, né? Mas aqui você nasceu onde? Aqui eu nasci em São Paulo, no Beneficência Portuguesa. Beneficência Portuguesa, é isso que eu queria saber. Aqui na Consolação com Oscar Freire. Sei. Depois acabou indo para Mococa, por quê? Porque sabe como é um coração apaixonado? Sim. Então, é isso que me fez morar em Mococa. Seu marido é vereador lá em Mococa, inclusive. Sim, é vereador em Mococa, inclusive. Exatamente. Região Nordeste de São Paulo. Nordeste de São Paulo. Para ficar uma referência bem positiva, se lembra da vaquinha de leite Mococa? Doce condensado. Mococa, sim. Que tinha até aquela musiquinha no tempo antigo. A vaquinha Mococa está dizendo Então, é de lá. É de lá. Então, o meu marido, a família dele toda é de lá. Rapidamente, a família todinha dele é de lá. A Escola Eletrotécnica do Centro Paula Souza, que existe hoje em Mococa, quem a levou foi o pai do meu marido, o engenheiro João Trombini, que à época era diretor, vice-presidente, não me lembro bem, da CESP. Empresa importantíssima para o estado de São Paulo, não é? Para o desenvolvimento do estado. Então, a família é de lá. O meu marido tem um irmão que hoje tem 70 anos e ele é microcefálico. E quando veio a pandemia, o meu cunhado estava acamado 100%. Ele é microcefálico não num grau muito elevado, mas é um grau em que ele não consegue ler, não consegue escrever, tem deficiências para andar, tem deficiências de comportamento, de entendimento, sérias deficiências cognitivas. Mas ele estava acamado, pesava 140 quilos, uma série de doenças. E aí a gente teve que tomar aquela decisão. A gente vai para Mococa ou a gente fica em São Paulo, né? Como o Júnior, ele tinha uma vida já estruturada em Mococa, trazê-lo para São Paulo no meio da pandemia não era uma boa ideia. Não, perigoso, inclusive. Então a gente mudou para lá. Inclusive, eu sou casada apenas há 4 anos. Sim. Porque na época eu era namorada do engenheiro Carlos Trombini. Olha ali na tela. Olha aí o Carlão, olha aí. Ele aí. O maridão aí, o maridão, né? Meu gordinho, lindinho. Vereador. Então a gente foi para lá. Ele foi para lá antes de mim. Veio a pandemia e a gente teve que decidir. A gente estava se ia ou se não ia. Bom, resumo da ópera, a gente foi para lá. E aí eu tive o convívio pela primeira vez, Fausto. Efetivamente, eu saí do discurso e fui para a prática, para lidar diretamente com uma pessoa com deficiência e uma pessoa com mais de 60 anos, com 64 anos à época, com deficiência. Porque o discurso, Fausto, é muito bonito. Agora, a prática é outra. Diferente. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, na prática, a teoria é outra. Sim, claro. Então, a gente foi para lá e eu senti na pele. E eu não sabia como lidar com aquela situação. Então, a minha mãezinha, a Maria, que é um exemplo para gente. Que está aqui conosco no estúdio. Que está aqui com a gente no estúdio. Minha mãe, sempre que pode, me acompanha. Outro dia eu levei minha mãe para Portugal,
Depois eu conto essa. E aí, enquanto ela foi visitar a Fátima, eu fui fazer reunião de trabalho. Na verdade, a gente foi junta, não que eu a levei, né? Nós fomos juntas com os filhos. E então, eu tive que sentir, Fausto, na prática, como é cuidar de uma pessoa com deficiência, do tamanho que era a deficiência do Júnior, obeso, obesíssimo, pesava 140 quilos, acamado. Não é qualquer pessoa que se dispõe a fazer isso. Não é. Mas aí um dia, o Júnior vivia internado, sabe, Fausto? Vivia no hospital internado, vai para UTI, sai da UTI, vai para UTI, sai da UTI. Um dia, minha mãe é uma mulher de muita fé. E um dia eu liguei para minha mãe e falei: mãe, me ajuda a pedir para Deus para levar o Júnior embora. Olha que loucura o grau de desespero que a gente estava. E um detalhe, eu trabalhava em Brasília. Então eu ia para Brasília toda santa segunda-feira. Eu vinha para São Paulo, eu não parava lá. Então eu tinha que cuidar dos meus filhos, adolescendo, do meu marido e do meu cunhado. E a minha mãe falou para mim bem assim, minha Tinha filha... que se multiplicar, né? Tinha que me multiplicar, como quase todas as mulheres, né? Sim. E aí a minha mãe falou assim, minha filha, seja cristã, você não é Deus, o seu cunhado vai sair, você tem a obrigação moral de fazê-lo caminhar, de fazê-lo voltar à sociedade. Resumindo, porque são muitas horas de conversa, o Júnior hoje é uma pessoa incluída na sociedade, não só de Mococa, Parabéns. como de São Paulo. Júnior pega o motorista, vem para São Paulo com a cuidadora, por óbvio, vem para cá, fica na casa da minha santa mãe e não quer ir embora. Então, quem diria que aquele homem acamado, todo problemático, ia estar daquele jeito? Agora, um detalhe, isso tudo, sabe o que fez a diferença? A família e a fé. Isso e o conhecimento dos nossos direitos, dos direitos das pessoas com deficiência, das pessoas idosas e das mulheres. Então, nesse caso especificamente, os direitos das pessoas com deficiência. Teve médico que chegou para mim e falou, o Júnior vai morrer. E a minha mãe dizia, ele não é Deus e ele vai estar aí. Eu sou daqueles que acreditam muito na família. Sim. A família é tudo, é muito importante na nossa vida. Eu queria saber uma coisa, a sua infância foi em São Paulo, então? Foi, é assim, ó. A minha infância foi em São Paulo, eu nasci aqui, a gente se criou na zona norte de São Paulo, ali no Horto Florestal. Eu tenho importantes lembranças da minha infância. Lugar bonito em Horto Florestal. Frio. Frio. Frio, mas é muito bonito. Frio, mas é super bonito. Minha mãe mora lá ainda até hoje. Então a gente cresceu ali. Aí vem a história. Estudei aqui no Colégio Rio Branco, estudei no Colégio de Freiras, lá na Zona Norte, Educandário São Paulo da Cruz. Depois estudei aqui, fiz o colegial no Colégio Rio Branco, na Fundação dos Rotarianos. Aliás, eu amo Rotary. Na época era colegial ou científico, né? Era colegial, científico eu acho que era um pouquinho mais para trás. E aí estudei aqui. Daí veio a história de prestar vestibular. Aí eu prestei, você não vai acreditar. A minha primeira faculdade não foi nem direito, menos ainda comunicação social. Eu fiz odontologia. Só que, quando chegou no ano de tratar com os pacientes, eu tive um surto. Isso não é para mim, não quero ser dentista nunca. Aí eu fui embora. Eu fui fazer o quê? Jornalismo. Mas o que levou você para odontologia? Quem sabe, né? Acho que talvez tenha sido... Não era vocação, né? Não, mas foi justamente um teste vocacional que disse que seria bom. Mas, assim, a gente não pode levar tão a sério. Hoje em dia, eu vejo, tem um teste vocacional. Sim. Mas vamos avaliar. Meu filho, por exemplo, com 19 anos, passou 2 anos da vida dizendo que queria ser médico. Sabe o que ele está fazendo? Engenharia civil. Se encontrou na engenharia civil. E fez também teste vocacional, não? Eu não me lembro se o José fez, acho que não, mas ele falava o tempo todo, sabe? Sempre gostou muito de cuidar. Aliás, ele é um braço direito na questão do Júnior. Então, mudou, o menino mudou. Aí você fez primeiro direito? Não, aí eu fiz comunicação social. Comunicação. E fui trabalhar no norte do país, em Roraima, na Amazônia. Primeiro em Manaus, depois em Roraima. A gente vai falar aqui sobre a Amazônia, tem muita coisa. Sobre a Amazônia. E aí depois eu fiz direito. Então eu fiz 2 faculdades completíssimas e uma que obviamente não daria certo jamais, que é justamente a área da medicina, a área da odontologia. O que eu gosto de atuar nesta área é
para apoiar os pacientes nos seus direitos, mas não para atendê-los. E você vem dizer que teve muito prazer em me conhecer. Eu é que estou tendo o prazer de te conhecer. Ah, lindinho! Viviane, você iniciou sua carreira no jornalismo atuando em rádio, televisão, jornal impresso e comunicação institucional, né? Sim. O que te motivou a seguir por esse caminho? Aí já era mais vocação mesmo. Ah, eu amo. Imagina, eu falo pelos cotovelos. Eu consigo enxergar uma situação rapidamente, consigo fazer uma coisa que pouca gente faz, que é fazer o link entre as pessoas, observar o ambiente, fazer o link entre todo mundo. E uma coisa que eu falo para todo mundo, a minha mãe e meu pai, eles foram muito felizes ao escolher o meu nome. Porque o meu nome significa... Meu nome é Viviane Aparecida, né? Então, meu nome significa Viviane. Viviane é aquela que veio trazer vida e alegria. E Aparecida por causa de Nossa Senhora, mas... Sim. Na morfologia, aquela que aparece. Sim. Então, a minha mãe acertou em cheio, né? Tá aí você, né? Tá aí você. Acho que a minha mãe tá meio que rindo ali de mim e cheia de vida. E é isso que eu tento levar para minha vida diária. Quando eu fico triste, eu falo, gente, não sou eu sou uma pessoa alegre, eu gosto que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja feliz, eu gosto de levar informação, conhecimento, de fazer as pessoas se conhecerem, trocar ideias, porque só a partir daí a gente vai conseguir fazer uma sociedade mais mais justa. Mas o que faz você entristecer? Desonestidade e, principalmente, injustiça. A injustiça me mata, a mentira me esculhamba. E mentira vindo, às vezes, de quem você mais confia. Então, o Brasil está um prato cheio, né? Um prato cheio. Um prato cheio. Ainda na sua juventude, Viviane, você trabalhou em projetos na Amazônia e em Roraima. Sim. Que projetos seriam esses e como foi a experiência? Olha... Roraima na sua vida? Roraima. Como eles falam Roraima, né? Roraima, Tanto Roraima. Fui morar em Roraima por quê? Também não sei. Fui morar lá em Roraima. Estudei lá em Roraima. Mas era solteira? Era solteira. Depois eu conheci meu ex-marido em Roraima, mas ele não era de lá, ele era de São Paulo. E aí eu voltei para cá, para São Paulo. Sim. E fiquei casada há 17 anos, depois me separei. Conheci o meu atual marido e a gente se casou. Sim. E a gente está aí casados há 4 anos. Espero que seja para o resto da vida, né, Carlos Eduardo? Afinal de contas. Claro. Eu amo Carlos Eduardo. Então... Eu tenho um pouquinho de diferença, 55. De quê? De casado. Eu tenho menos de 10%. Vocês são os meus heróis. Olha, lá em Roraima, o que eu vou te dizer é que eu trabalhei em televisão, em rádio e em jornal impresso. Eu sempre gostei muito de escrever, muito de falar, de mostrar aquilo que as pessoas não viam. Ver o que não é visto, ouvir o que não é falado. Era uma das coisas que eu gostava, é uma das coisas que eu gosto mais de ver e fazer. E lá eu tive muito conhecimento. Quando a gente mora aqui em São Paulo, a gente não tem a noção do que é o Exército Brasileiro. E veja, não estou fazendo apologia a ninguém, estou apenas constatando. Sim. Então, eu conheci que é hoje o deputado General Girão, que é deputado estadual pelo Rio Grande do Norte. Conheci a família dele, que me acolheu muito. A Graça Girão, também, a esposa dele, uma grande amiga. Então, eu os conheci. E o General Monteiro, na época, ele queria desbravar o Brasil, a Amazônia, e mostrar qual o papel do Exército na Amazônia, por exemplo, né? E uma das missões que ele tinha era mudar a história, a geografia do Brasil. Calma, eu vou explicar. Quando a gente estudou, Fausto, a gente estudou assim, de norte a sul do Brasil, do Caburaí, não, do Oiapoque ao Chuí. Do Oiapoque ao Chuí. A nossa vida inteira foi assim. Só que o Oiapoque, ele fica, eu vou dizer assim, no extremo marítimo, assim, ele não fica de ponta a ponta. De ponta a ponta é o Caburaí. O extremo norte, ponto mais lá em cima, é o Caburaí, que fica na cidade de Uiramutã. Aqui vai um beijo para o meu amigo Braz, que foi prefeito do município de Uiramutã, que tem uma quantidade enorme de população indígena. E então o Monte Caburaí é o extremo norte. E o General Monteiro, através do Exército Brasileiro, através do General Monteiro, quis provar que ali era o extremo norte. E na época estava sendo lançado aquele telefone satelital Globalsat, da falecida Amazônia Celular.
Então precisava o quê? De uma equipe de televisão, precisava de toda uma infraestrutura. E eu sempre adorei aventura. Imagina, eu já subi Agulhas Negras 2 vezes. Bom, quando eu era magrinha, quando eu era mais jovem, quando eu não tinha o corpo roliço e era mais célere, eu gostava de subir. Era aventureira. Era aventureira, deixava minha mãe doida. Imagina, eu fiquei 15 dias com os Yanomami naquele tempo, sem notícia nenhuma. E a minha mãe ficava doida aqui em São Paulo. Ai, meu Deus, ainda bem que os meus filhos não são assim. Os índios acabaram com ela, eu pensava. Acabaram com a minha filha, onde ela está. E daí, lá ia, todo mundo fala, não, Maria, a Viviane está fazendo matéria, está longe. Bom, aí a gente foi fazer essa missão. Foi uma emoção enorme. Eu fui, além de mim, foi a prefeita, na época dessa cidadezinha, Florani Mota. Vou me lembrar bem do nome dela, porque era uma mulher aguerrida para aquela época. Imagina, tantos anos atrás, você ter uma mulher desbravando horizontes assim. Então fomos, subimos com o exército, fizemos uma ligação de lá para outros cantos, para os 4 cantos, para os outros 3 cantos do Brasil. E aí veio todo um processo para mudar os livros de história. O Correios, em 2000 e qualquer coisa, agora não me lembro, fez uma propaganda. Nós levamos você do Caburaí ao Chuí. Então a gente conseguiu mudar os livros de história, de geografia, no caso. Eu acabei saindo no jornalzinho Verde Oliva, do Exército. Aí acabei fazendo também um curso de guerra um estágio de guerra na selva, na Amazônia. Poucas pessoas fizeram isso, mas eu sobrevivi a esse estágio de guerra na selva. E aí, sempre mostrando o trabalho do Exército brasileiro, sabe? A defesa que o Exército faz nas nossas fronteiras. E que a gente aqui em São Paulo que é o mais importante, né? E que a gente não tem esse conhecimento todo do que do que fazem as Forças Armadas, as ações cívico-sociais para ajudar as populações ribeirinhas, enfim, uma série de coisas. Ai, meu Deus, eu falo muito, Fausto. Não, tá bem, muito bem. Você passou 14 dias com os Yanomami, Sim. onde conheceu a cultura indígena e acompanhou todo o processo da reserva, né? Sim. Reserva Serra do Sol. Isso. Como é que foi essa experiência? É o seguinte, para variar, a gente foi para fazer uma matéria, a convite do Exército. Para mim, foi como se a gente estivesse voltando naquele tempo antiquíssimo dos homens das cavernas. Você estava falando de que ano? Isso daí é dos anos 2000. Mas aqui não é lá, não, tá? Aqui... Aí onde é? Essa aqui, eu não fui nessa aldeia, eu fui em outra. Sim. Não fui nessa. Quando a gente... Parece que está escrito ali Raposa da Serra. Serra do Sol. Assim. Então isso aqui é lá em Roraima. São 2 histórias diferentes, né? Raposa Serra do Sol. Naquele tempo, 2003, eu acho, o Exército o Estado brasileiro queria, como assim o fez, fazer com que Roraima fosse um estado indígena. Ali tem muita reserva indígena. E aí você tinha... O Estado queria que ficasse... Como é que eu vou explicar isso? Queria que fosse o Estado inteiro indígena para, em tese, proteger as nossas riquezas, a biodiversidade, minerais, diamante, ouro, nióbio e tudo mais o que tem por ali, né? Todas as terras que existem por ali. Sim. Então tinha a opção de transformar o Estado de Roraima num Estado totalmente indígena ou fazer... áreas isoladas. O que era isso? Onde tem comunidade indígena, seria a comunidade indígena. E onde não era comunidade indígena, ficaria para todo mundo. Acontece que, por conta de todas as questões políticas, nacionais, internacionais e tudo mais, que agora não sei te precisar, e vai outro programa para falar sobre isso, Roraima não é um estado que seja com as suas reservas, suas reservinhas, uma por uma. Por exemplo, a reserva dos Iacuanas, a reserva dos Waimiri-Atroari, a reserva dos Yanomami, a reserva dos outros que estão mais ao sul, que agora me esqueci, dos Macuxis e tal. Ficou um estado inteiro. Então, o estado todo hoje, acho que quase 100% do estado é
considerado indígena. O que aconteceu com isso? O Estado deixou de produzir muita coisa e passou a ser muito mais dependente dos demais estados. É né? um Estado pobre, né? É um Estado pobre, a gente não pode falar que é um Estado rico. Tem muito funcionário público, quase não existe indústria, o que existia muito era a plantação de arroz, que não existe mais, o que existia muito era a plantação de rosas, que eram inclusive exportados, que já não existe mais. Então, naquele momento, eu me lembro que o ministro da Defesa ai meu Deus, eu não vou fugir, vem aqui a face, mas eu não me lembro, Quintela, não me lembro, enfim. E ele foi visitar em loco para saber o que fazer ali, se ia ser em áreas isoladinhas ou se ia ser o estado todo. O frigir dos ovos acabou que virou o estado todo. Isso é a questão da reserva Raposa Serra do Sol, que é uma reserva conhecida internacionalmente por ONGs ambientais, toda a questão institucional também, que coloca o Brasil nessa questão ambiental. É um lugar muito conhecido por conta da riqueza, inclusive internacional. Isso é a questão da Raposa Serra do Sol. O Caburaí é outra questão, que também é uma questão indígena, só que ali foi para a gente provar o extremo norte. Então, aqui é isso. Os Yanomami foi outro momento. Os Yanomami, sim, foi um momento assim que eu me senti no tempo antiquíssimo. Porque lá, para você chegar, eram horas de voo na Amazônia. Horas de voo. Horas. Aqueles aviõezinhos assim, que eu detesto andar de avião. Nosso país é enorme, né? Enorme. No aviãozinho ia o piloto, o cinegrafista, eu e os mantimentos para os meninos que moravam, para os militares que moravam naquela região, que eram militares ou recém-formados ou recém-casados. Então, quando a gente chega lá, sabe Xangri-Lá? Parecia que a gente estava chegando a Xangri-Lá, assim, um paraíso, aquele mar, aquelas árvores. De repente, você via uma abertura e estava lá as casas dos militares e um lugar para a gente pousar. E ali, isolado de tudo, quem conseguia manter a saúde dos indígenas eram os militares, é o Exército Brasileiro. Então, ali a gente ficou 15 dias conhecendo a cultura. Obviamente não falam português, obviamente não estão aculturados e tudo mais. Isso naquele tempo. Mas ainda assim, hoje, você tem muito pouco indígena Yanomami vivendo. E é uma área isolada e deve permanecer isolada, porque a presença nossa leva doença, leva uma série de coisas que não há necessidade. Então, eu saí de lá, eu não esqueço nunca isso, porque você chega num lugar tão recôndito, um lugar que você não... um lugar tão recôndito, um lugar que pouca gente foi, e você vê a realidade do Brasil, aí você consegue chegar aqui, né, no Centro de Desenvolvimento, no Centro de Cultura, de Desenvolvimento e tudo mais, e contar um pouco da história e pedir para que os nossos governantes, para que a população em geral olhe também para essa comunidade, olhe também para esse espaço, né? Que eu acho que falta esse olhar mais interiorizado dos nossos governantes. Não só olhar para os grandes centros, que também têm problemas, mas imagina, se os grandes centros têm problemas, imagina os outros que não têm. Então foi um momento muito, muito, muito importante da minha vida profissional e da minha vida pessoal poder mostrar esses... Viviane, eu tive um amigo chamado George Schulte. Ele foi convidado para ser secretário de saúde lá em Roraima. Olha! E ele ficou 2 anos lá. E conseguiu dar uma organizada lá, ele era muito disciplinado e tal, conseguiu dar uma organizada. Ele infelizmente já não está mais entre nós, mas fez um belo trabalho lá. E ele falava muito também do povo indígena principalmente dos problemas de saúde que haviam por lá. Muitos. A minha mãe foi a Roraima 2 vezes, né?
A primeira vez ainda era bem menos desenvolvida, a segunda vez ela foi agora há pouco tempo, já achou que tinha até melhorado, bem, né? progredido bem. Mas é um estado lindo, maravilhoso, foi cheio de... Tem os cerrados de Roraima com os cavalos selvagens. Nossa, eu sou apaixonada. Eu tinha um programa chamado Turismo e Aventura. Imagina se eu não me enfiava em todos os lugares daquela cidade, daquele estado. Que bom, olha, recentemente o Supremo Tribunal Federal anulou por unanimidade a absolvição do empresário André de Camargo Aranha, né? Acusado de dopar e abusar sexualmente da Mariana Ferrer. Lembra disso, né? Qual é o ponto de vista seu sobre o desdobramento do caso e dessa decisão recente? Olha, eu acho que a decisão... Eu acho não. Quem acha, não acha nada. Tenho certeza que foi uma decisão muito acertada. Quem viu... a audiência está pública, né? Quem pesquisar aí no Google, Mariana Ferrer mais audiência, Sim. vai ver a audiência que foi gravada, que tá, enfim, pública. Você verá que a menina, que hoje tem o quê? Menos de 30 anos, ela foi muito acuada. Você imagine, a gente tem que fazer um exercício de se colocar no lugar do outro. Você imagine essa menina, que isso aconteceu em 2000, antes da pandemia, já se passaram quase 10 anos, 8 anos desse caso. A menina era muito mais jovem. Quando ela foi chamada para depor, estava lá no meio da pandemia, na pandemia, depondo de forma virtual, sem ter acesso aos advogados adequadamente, sem poder expor o seu ponto de vista. Pelo menos são os relatos que chegam, né? Você vê lá aquela imagem em que você tem 3 ou 4 homens, agora não me lembro, e a Mariana tentando se justificar, sendo que ela é a vítima. Então, só aquela cena já é triste aos olhos. Por quê? São 3, 4 homens falando, julgando uma menina que é indefesa, não tinha o conhecimento técnico que todos aqueles outros tinham, afinal de contas tinha juiz, promotor, defensor. Ela foi sem advogado, tinha um advogado, mas não era o advogado dela, era alguém que emprestou o escritório para ela fazer audiência. Essa menina, obviamente, foi acuada. Apresentação de imagens que não deviam ser colocadas nunca para acabar com a dignidade da menina. Claro. Não é? Isso é um absurdo completo. E eu acho que esse julgamento, sim, tinha que ser anulado, tem que começar do zero de novo e a gente tem que ficar de olho. Por conta disso, surgiu a Lei Mariana Ferrer, que é uma lei que não protege a Mariana, é uma lei que protege todas as pessoas, homens ou mulheres, protege todas as pessoas quando forem dar seus depoimentos na justiça, em juízo. Então, as testemunhas, as vítimas, elas devem ser tratadas com dignidade. Então, o Supremo fez certíssimo de anular tudo isso e começar do zero. Deve correr em segredo de justiça, mas a gente vai acompanhar esse caso. O que você me diz sobre esse número tão elevado que está acontecendo de feminicídios? A única palavra que eu tenho para dizer é tristeza e duas únicas palavras, tristeza e intolerância. Porque, Fausto, nem todas as mulheres têm a coragem de abrir a boca e falar o que pensam e o que sentem. Eu, por exemplo, quando vou falar o que sinto e o que penso e vou, pela letra da lei, pela letra do que é certo, explicar as coisas, as pessoas falam, você é polêmica. Mas eu não sou polêmica. Eu estou explicando, eu estou mostrando o que é o certo. Didaticamente o que é o certo. Explicando, olha, isso aqui não está certo. Exemplo, desde 88, com a Constituição Federal, a Constituição considerada cidadã, todos nós somos iguais perante a lei na medida das nossas desigualdades. Então, os mesmos direitos que o Fausto tem, a Viviane tem. Todos nós. Então, eu não admito que nós não tenhamos isso. Então, respondendo à sua pergunta, a intolerância, porque as mulheres começaram a se posicionar mais.
no mercado de trabalho, começaram a virar a cabeça da família, chefe de família, manutenção familiar, seja emocional, seja financeira, seja como for. A gente começou a procurar os espaços e a conquistar espaços. Hoje, nós somos 52% da população brasileira. Sim. Né? Então, nós somos a maioria. É pouco? São 4% a mais? São, mas nós somos a maioria. Então, nós temos que ser ouvida. E muitos homens não conseguem lidar, trabalhar, entender que nós estamos em pé de igualdade, em pé de equidade. Não adianta. Então, acho que a intolerância, eu tenho certeza, a intolerância a esse desenvolvimento feminino, as nossas vozes, as nossas lutas. Sabe uma coisa que eu odeio, Fausto, que quase todo mundo faz e não percebe? Olha, eu falo um negócio, sou uma mulher no meio de vários homens, né? E eu sempre me dei muito bem, tanto que eu estava no setor de infraestrutura há bem pouco tempo. Fui diretor de relações institucionais de uma associação de infraestrutura bem importante no Brasil. E aí o que acontece? Eu falo uma coisa, dá 3 minutos, o sujeito do meu lado fala exatamente a mesma coisa. Mas o que eu falei não teve valor. Agora, o sujeito teve valor. Ah, mas isso me deixava tiririca da vida. Então, e eu não podia refutar. Não pode refutar, não pode falar. Mas aí eu comecei a falar, mas escuta, fulano, eu acabei de falar exatamente o que você falou. Teve uma vez, rapidamente, que um colega de trabalho me tirou do eixo. Mas eu fui elegante. Olha, eu fui muito elegante. Eu escrevi um texto. Falei, gente, vou mandar este texto adiante. Coloquei no grupo. Todo mundo deu ok. Aí ele devolveu. Eu vou ajustar o texto para ficar mais adequado às políticas da empresa. Nossa, falei, tá bom, né? Eu tenho 50 anos e o menino tinha 27. O menino tinha 27. Tudo bem. Aí anotei, esperei, veio o texto. Exatamente igual. Ele mudou 2 ou 3 vírgulas. Aí eu li de novo. Copiou. Falei, não é possível um negócio desse. O que eu fiz? Mandei para a Mara Gelleri, uma das principais professoras de língua portuguesa desse estado. Falei, Mara, me ajuda aqui, o que está errado? Ele falou, Viviane, você fez o texto igual ao outro. Eu falei, era só isso que eu queria saber. Então, na verdade, o que o rapazinho queria era validar, era dizer assim, olha, eu é que tenho que dar a palavra final. Eu sou o menino, eu vou escrever, é isso que é o certo. Entende? Então, e aí eu devolvi, falei, olha, eu não vou alterar o texto, porque é exatamente a mesma coisa, você só mudou uma vírgula. Então, se o contexto tivesse errado, eu até seguiria a orientação, mas não é. Isso aqui é para você se autovalidar. Mas não briguei nem nada, não fui polêmica. Hoje tem inteligência artificial para fazer isso, né? Exatamente. Então, copia e cola. Copia e cola, Muitas vezes os homens, às vezes as próprias mulheres, e aí é coisa muito pior, as mulheres que não aceitam outras mulheres crescendo na vida, em posição de destaque, elas acabam puxando literalmente o tapete da outra. É chamada dor de cotovelo. A dor de cotovelo, exatamente. É isso. Então, intolerância, né? O que acontece hoje. As pessoas não toleram ver. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Esse crescimento. Aproveitando feminino. a deixa, o que irrita mais você numa pessoa? Ai, meu Deus do falar. Ai, o que mais me irrita, gente, é sério, falar errado a língua portuguesa. Eu fico doente quando eu escuto. Nossa, isso para mim é o pior de tudo. Eu tenho um trabalho voluntário, eu tenho um trabalho remunerado e 7 voluntários, mais 2 filhos, mais o meu marido e mais o meu cunhado. E eu dou conta de tudo dando risada, porque eu adoro, né? Adoro. O que eu faço à noite? Da 1 às 5 eu durmo e o resto do tempo eu tô fazendo coisas. Olha, eu tenho um trabalho voluntário que eu vou a uma instituição 1 vez por mês. Lá nós temos jovens de 17 a 19 anos.
E quando eu comecei a ouvir esses meninos falarem, eu falei, gente, você tá de brincadeira comigo, né? Esses meninos falam, como é que eles vão arrumar emprego com esse português medonho? Então a gente criou o Quiz da Língua Portuguesa, pelo Instituto João Trombini, que é um instituto criado para guardar a memória do pai do meu marido. A gente criou o Quiz da Língua Portuguesa uma vez por mês, às 5 da manhã, te juro. É lá em Mococa? Eu saio de casa. Bom, mês passado fui eu, mas o outro mês não fui eu. Eu saio de casa e vou até lá. Eu fico 2 horas com esses meninos. Eu vou ensinar a conjugar verbo? Não. Eu pego as principais frases, os principais erros de português na linguagem oral, no nosso dia a dia, numa entrevista de emprego. A mim vai fazer, nós vai ficar. Essas coisinhas bestas. Às vezes é preguiça de falar o plural das palavras, né? Nossa, um negócio horroroso. Aí, o que eu faço? Eu coloco lá numa tela e faço uma brincadeira. Divido entre 2 equipes, a gente divide entre 2 equipes. E quem acertar tudo ganha um prêmio X. E assim tem ido e tem vindo ao longo de 2 ou 3 anos essa brincadeira, que na verdade é para ensinar, e depois a gente dá um diploma para os meninos, um certificado que participou e tal. E acaba virando engraçado, virando divertido. É um trabalho bonito. E é bacana, eu gosto bastante. Profissional. Profissional, é. Mas eu vou às 5 da manhã, professoral. Meu Deus. Professoral. A minha mãe, inclusive, é professora. Veio daí. Então, como advogada, quais são os principais desafios jurídicos enfrentados pelas mulheres no Brasil hoje? Todos. Os principais... Olha, eu acho que o principal é a gente está conseguindo quebrar, né? Muitas barreiras, mas a gente ainda está vivendo essa questão da discriminação, de ter que falar de novo, ter que repetir. As mulheres que são as advogadas que são advogadas criminalistas, quando vão visitar os seus clientes, acabam muitas vezes passando por constrangimentos. Sim. Eu tenho uma amiga, a doutora Tatiane, que é advogada criminalista, e ela relatou que uma das vezes ela se sentiu muito humilhada, teve que tirar praticamente toda a roupa, e o que tinha era um sutiã com um ferro. Então, teve que tirar tudo, teve que tirar o ferrinho, enfim. Algumas coisas a gente acaba ainda sendo... Mas como advogada? Também. Teve todas que fazer as profissões, tudo isso. como advogada. Aliás, alguém que você poderia convidar e ela vai contar essas histórias bem complicadas que a gente acaba passando. Os próprios colegas de trabalho muitas vezes não admitem que você saiba um pouco mais, ou seja mais articulado. Infelizmente, a gente acaba vivendo essa... alguns sentem mais. Eu não sinto tanto, porque você já viu que para mim não tem tempo quente, né? Mas com tudo isso, as mulheres estão no caminho certo e conseguindo alcançar os seus devidos lugares, né? Sim, mas infelizmente nós temos um estudo da ONU que somente em 2095 nós conseguiremos a tão desejada e sonhada igualdade, equidade. Eu vou ver isso lá de cima, né? E eu também. Como você avalia esse aumento recente dos índices? Já perguntei. Feminicídio no Brasil. Mas vamos voltar nesse assunto, porque é terrível. A gente vê todo dia na televisão, principalmente nesses programas aí da tarde que falam sobre violência, né? Sim. Uma infinidade de feminicídios. Os números, eles são alarmantes, sabe? Eu não tenho todos de cor, né? Mas eu vou te dizer o seguinte, né? Esses números da violência contra a mulher, esses números eles não podem ser ignorados de forma alguma. O ano passado, o Senado Federal, através do Data Senado, que é um instituto de pesquisas do Senado que existe há 20 anos, pouca gente conhece, mas é um instituto muito sério. Você tem ali profissionais estatísticos que fazem acontecer a situação certíssima e que a gente já é utilizado bastante em pesquisas de escolas, de faculdades. Então, o Data Senado ele fez, o ano passado, uma série histórica sobre a violência contra a mulher. E os dados são muito, muito tristes, né? Desde 2001, desde os anos 2000, eles entrevistaram 58, quase 60 mil mulheres. E no ano passado foram 21.641 mulheres com mais de 16 anos.
Dessas brasileiras que foram entrevistadas, e aí vale uma informação bem importante, elas não foram entrevistadas apenas em São Paulo, apenas em Minas, elas foram entrevistadas no Brasil inteiro. Então, é uma pesquisa que você tem um recorte do Brasil como um todo. Dessas quase, vamos assim dizer, mais de 20 mil mulheres, 27%, ou seja, uma a cada 4 mulheres, afirma que já sofreu algum tipo de violência. Uma em cada 4. Uma em cada 4. Algum tipo de violência doméstica ou de algum familiar. Sim. Uma em cada 4. Né? E, mais ainda, nos últimos 12 meses, pelo menos 4% sofreram algum tipo de violência. Então, nós temos um recorte em que 1/4 da população brasileira, 1/4 da população de mulheres do Brasil já sofreu algum tipo de violência. E qual é a política pública que nós estamos fazendo, que nós estamos trazendo, que nós estamos atuando, que nós estamos lutando para diminuir isso? Sabe por quê? Muitas mulheres, elas têm medo, vergonha de ir à polícia, etc. de ligar no Disque 180, Disque Denúncia, de ligar no 190, de ir até a delegacia. Existem cidades, Fausto, em São Paulo, no estado de São Paulo, cuja delegacia não funciona 24 horas. Então, chega sexta-feira, às 6 da tarde, adeus, porque não tem contingente. E o lugar em que as mulheres deveriam se sentir mais seguras, que é dentro da sua própria casa, é onde acontece maior número de violência contra as mulheres. E aí a coisa se agrava quando a gente trata de mulheres idosas. Porque as mulheres idosas, elas podem até não sofrer a violência sexual, mas elas sofrem a violência emocional, elas sofrem a violência física, elas sofrem a violência financeira. Muitas vezes dos próprios filhos e do próprio marido. Chegou um caso no Lar dos Velhinhos de uma senhora que tem 80 anos de idade. Ela ganhava de aposentadoria quase R$4.000. E o filho dela, ele fez um empréstimo desses bancos digital e pegou quase 70%. Pegou 70%, pegou o limite. De acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, 70% do que se percebe, a pessoa o idoso é o que pode ser usado para fazer empréstimo, enfim. Então, quando chegou ao limite de 70%, esse filho chegou para essa mãe e falou: mãe, eu não vou mais cuidar de você. Agora eu vou te colocar numa instituição de longa permanência de idosos. Um asilo. Um asilo. Aliás, asilo, desde 2022, a gente já tenta eliminar esse termo, porque quem mora num asilo é aquele que fica asilado, que não sai, que fica sozinho. É difícil, vai demorar mais uns 10 anos para a gente mudar essa nomenclatura de fato. Mas ela acontece. Então, e aí ele foi procurar o Lar dos Velhinhos para colocar a mãe dele lá. E a gente foi fazer todo o estudo, porque afinal de contas, como é que ele, que tinha um salário razoável, e a mãe com uma aposentadoria dessas, não estava dando conta. Então, o nosso financeiro fez uma pesquisa e descobriu que tinha esse empréstimo, ela com 80 anos, agora, pasme, ele fez o empréstimo em 72 vezes. Ela com 80 anos, faz aquele empréstimo consignado e tal. Então... Que amor que ele tinha pela mãe, né? Zero. Então, ali, a gente o encaminhou para o CREAS, que é onde a gente deve, centro de referência. Olha aí, ó, meu livro. Tecnologia, mais uma vez presente, olha, evolução. Mudou tudo aqui agora. Esse aqui é o meu livro, um livro que eu escrevi. Sim, 95 anos. Do Instituto de Engenharia, Retratos e Relatos da Engenharia. E a gente fez em forma de almanaque. Que beleza, muito bom. Bem. Quanta coisa que você já fez, hein? Um pouquinho. Tem tanta coisa que é hora de escolher o que falar. Ganhei um prêmio internacional por ser a melhor... Aí, ó! Melhor Relações Internacionais do setor de climatização e refrigeração do Sul 21, da 22. América do Sul, agora há pouco tempo. 21, 22. Até muito a bom. Flórida. Parabéns, parabéns. Muita coisa. Esse livro aqui que você trouxe, deixa eu me apresentar. Esse livro... Conta histórias inspiradas em pessoas. Sim. Esse livro é o seguinte, como eu trabalhei muitos anos com engenharia, em diversos segmentos,
O sistema Confecre, através do Instituto Iatos, lá de Brasília, ele colheu depoimentos sobre personalidades que fizeram a engenharia, sendo ou não engenheiros. Sim. Né? E eu fui uma delas para contar a minha trajetória. Então, eu tô aqui Sim. No livro, contando um pouquinho da minha vida profissional. Viviane Nunes, a força de um nome. É aquilo que eu falo, né? Viviane, aquela que veio trazer vida e alegria, e o outro nome. E além disso, acho que também tinha ali os prêmios que eu tinha ganho à época. O terceiro não trouxe, que são prêmios, falando ainda sobre a questão da mulher. Quando eu fui diretora executiva de uma associação, eu vi que só tinha homem trabalhando, mas eu falei, tem que ter mulher. Sua mãe deve ter pouco orgulho de você, né? Não sei, tem que perguntar para ela. Mãe, e aí? Sim, tenho muito. Ela tá dizendo Muito que orgulho, sim. está dizendo. Claro, não podia ser de outra forma. Ai, que bom. E aí a gente caçou as mulheres desse setor da engenharia, e a gente saiu rodando o Brasil para procurar essas mulheres e homenageá-las por trabalharem, fosse na linha de frente, fosse no chão de fábrica, fosse na obra, ou fosse dentro do escritório, em posições de comando e tal. E aí eu acabei ganhando esses 2 prêmios, um chamado Agora que São Elas, Mulheres Nova QR, e o outro também. E hoje sou mentora de algumas mulheres do programa Elas na Indústria da Fiesp, sou conselheira do Conselho Multidisciplinar da Fiesp, conselheira do Conselho de Infraestrutura. Trabalho muito com uma pessoa idosa, defendendo todos os seus direitos, lutando por esses direitos, brigando por eles. Aí brigo mesmo. Daí, qual é o principal problema do idoso? A violência, na minha visão, a violência emocional. Sabe, a violência, ser abandonado, você chegar ao final da sua vida e não saber o que vai ser de você, e você ser colocado, por exemplo, num ILPI, numa instituição de longa permanência de idosos. Filhos que não deixam os pais verem, os netos. Isso é a pior coisa. Está cheio disso. Está cheio e mais perto do que o que a gente imagina. Muitas vezes por birra. E a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã, não né? Não sabe. E o idoso hoje não é o idoso da época da minha avó. A minha mãe tem 75 anos, ela não para, ela viaja o tempo todo, ela está o tempo em atividade, é voluntária em hospital, viaja, vai para fora do Brasil, fica dentro do Brasil, conheceu todos os estados. Ela não é aquela idosa que fica dentro de casa cuidando de neto, esperando chegar o dia de morrer, não. Antigamente, com 60 anos, já era idoso, né? Nossa, idosíssimo. Se vestia como idoso, se comportava como idoso. Hoje os idosos querem viajar. Viviane, eu estou mostrando aqui o nosso portal, chamado Orbis News. É um portal só de artigos, é inédito, tá? Que legal. E são personalidades que escrevem. Gostaria muito que você pudesse fazer um artigo ou quantos você quiser, para eu publicar aqui no portal, tá bem? Farei com muito você prazer está sobre o direito. Convidada. Farei com muito Vou prazer. te deixar o cartão direitinho para não ter erro. Qual é a sua visão sobre a Lei Maria da Penha? Bom, uma lei que antes era desconhecida, que finalmente passa a ser conhecida. Nessa pesquisa mesmo do Senado Federal, uma das perguntas realizadas era a seguinte: você conhece a Lei Maria da Penha? E praticamente todas as mulheres conheciam a Lei Maria da Penha. Só que ainda assim... Eu já ouvi falar. Já ouvi falar. O que já é muito bom, porque quando ela foi criada, que foi justamente porque Maria da Penha tentou ser assassinada pelo ex-marido, e uma mulher que era uma mulher que é professora, universitária, com conhecimento e tudo mais. A primeira vez ele a deixou paraplégica. E a segunda vez não conseguiu matá-la. Então, é uma lei que a gente precisa divulgar ainda mais, mas as mulheres precisam deixar de ter medo de usá-la. Porque a questão é, eu tenho medo de denunciar. E essa pesquisa ainda assim mostra que as mulheres, elas têm medo de denunciar, conhecem a lei, mas têm medo de denunciar. E que a principal base de apoio delas, de novo, que deveria ser a casa, acaba não sendo, que deveria ser a família, acaba não sendo,
Então, qual é o segundo ponto para onde elas vão? Elas vão procurar a igreja, elas vão procurar um amigo. E muitas vezes as pessoas ainda falam, olha, você vai denunciar mesmo? Tem certeza? Tem certeza? É. Porque ainda tenho medo de Coloca a ser... dúvida na Coloca a cabeça dúvida. da pessoa. Então, a Lei Maria da Penha existe, ela é importantíssima. Agora, ao tempo em que é um absurdo a gente ter uma lei para defender mulher, uma lei para defender idoso, todo mundo não devia nem ter lei, a gente devia estar protegido o tempo todo, não é? Claro. Então, Seria o normal, né? Seria o normal, É. mas se a sociedade não evoluiu a esse ponto... Você já falou aqui do seu cunhado João Trombini Júnior, meu que querido nasceu fofo. com microcefalia Isso. e possui deficiência física. O Lar dos Velhinhos de Mococa é uma das tradicionais instituições filantrópicas da cidade, né? Sim. Como é que alguém está nos assistindo pode se voluntariar ou doar? Olha isso. Olha aí. Olha. Que beleza. Isso aqui é a minha paixão. Os meus idosos, as minhas pessoas idosas. Aliás, a gente não fala mais terceira idade, a gente não fala mais melhor idade, a gente fala pessoa idosa, pessoa com deficiência, pessoa idosa. Estamos conversando com pessoas idosas. Olha, esse aqui é o Lar dos Velhinhos, uma instituição que tem quase 110 anos. A gente vive de doações, de emendas parlamentares, mas a principal fonte de renda do Lar dos Velhinhos é o imposto de renda. Porque quando você vai fazer a declaração do imposto de renda, na declaração completa, Sim. você pode destinar 3% do que você teria a pagar para o fundo da pessoa idosa. Sim. E aí, de lá, a gente tira a principal fonte de renda. A Porto Seguro, ano passado, o nosso trabalho é muito sério, nosso trabalho é auditado. O TCE, de vez em quando, vai lá fazer uma visita para a gente. A gente atende 50 idosos em grau 1, 2 e 3. O grau 1 é aquele que não precisa de ajuda nenhuma. Ele faz todas as atividades da vida diária sem ajuda. Mas está sozinho na vida. Está sozinho na vida, não tem família ou foi abandonado. Que é outra coisa. A gente, antes de institucionalizar, a gente tenta resolver a briga da família. Porque muitas vezes, antes de chegar aqui, você tem que resolver a questão na família. É só uma briga. É uma briga. Resolve ali antes de ir para lá. Aqui, institucionalizar é o último recurso. E repito, é o último recurso. Você não pega uma pessoa que trabalhou a vida inteira e coloca num residencial de idosos. Se você tem condições de manter isso na sua casa, assim o faça. Porque é uma questão de dignidade, preservar o direito da pessoa idosa. Aliás, de todos. Então, a gente tem lá 50 idosos, né? 30 deles estão em grau 3, que precisam de ajuda, estão acamados 100%. Cada um deles custa R$ 7.700. Os outros, que são grau 1 e grau 2, custam R$ 4.400, em média, por mês. Dependendo do mês, varia, mais ou menos. O dinheiro vem dessas fontes que eu te falei, também vem de bazar, vem de doação e tudo mais. E a gente precisa... a gente está tentando aumentar o espaço lá do Lar dos Velhinhos. Nós temos uma área enorme. Nós queremos aumentar para colocar centros de convivência. Sabe por quê? Muitas vezes, se a cidade... Isso está previsto em lei. Se a cidade, lei federal, estadual... Se a cidade tem um centro de convivência de idosos, é como se fosse uma... Me perdoem, não é o certo, mas é como se fosse uma creche. Então, a família leva o pai, a mãe, o tio, a tia, o irmão, para lá, para esse centro de convivência de manhã. Ele vai ficar lá o dia inteiro e à noite ele volta para casa. Então, já vai saindo de casa e já vai diminuindo até... ele vai ter ocupação, né? Vai ter ocupação, de uma certa forma. Isso está previsto. Agora, as cidades precisam colocar isso em prática, mas da forma adequada. Não colocar numa estrutura que está caindo prédio, que está mandando comida vencida, que não tem profissional adequado. Tem que fazer o negócio certo, tem que fazer a coisa seguindo a legislação e lembrando que a legislação existe para proteger o direito. Então, assim, o Lar dos Velhinhos, a gente tem esses 50 idosos, a gente recebe essas fontes de renda, a gente participa de diversas atividades para trazer o que tem de mais moderno para dentro dos nossos idosos. Eles participam de atividades fora, eles viajam 1 ou 2 vezes por mês. Os que têm condições, né, de viajar, a gente leva para viajar, para passear.
almoçam, jantar não, porque eles dormem cedo. Mas eles têm uma vida maravilhosa. A equipe do Lar dos Velhinhos é uma das mais capacitadas e competentes com quem eu já trabalhei. A coordenadora técnica, Márcia Giglio, assistente social, psicóloga, enfermeira. E eles têm o carinho de todos nós. Eu, toda santa segunda-feira, tô lá e às vezes vou até mais do que só segunda-feira para ajudar. E aí eu me incumbo de resolver as questões jurídicas do Lar dos Velhinhos, né? Não só enquanto presidente. Viviane, com tudo que você já fez, qual foi, você deve se lembrar, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Ai, misericórdia divina. Foram muitos. É muito difícil falar só um dia, assim. Fala um, pelo menos. Um dia mais feliz da minha vida. Eu posso falar um dia mais emocionante da minha vida? Sim, mesma coisa. Acho que o dia mais emocionante da minha vida foi o dia em que a minha mãe saiu do hospital. Porque a minha mãe teve um derrame. É derrame que a gente fala? Minha mãe teve um derrame. E olha, minha mãe é lindona. Sim, dá uma olhada ali, ó. Sim. Minha mãe estava em casa. Minha mãe mora lá no Horto Florestal, né? Bem no pé da serra. Longe de todos os lugares. E ela teve um mal súbito. E ela teve esse... Tem um nome, eu esqueci. AVC. Teve um AVC. E a gente achou que ela ia morrer, sabe? Só que ela, graças a Deus, a minha mãe não morreu. E no dia que ela saiu do hospital, acho que foi o dia mais feliz. Porque a gente sabia que a mãezinha estava ali mais uns dias. Sem dúvida nenhuma. Para rezar. Porque minha mãe é uma mulher de muita fé. Então esse acho que foi, dos dias atuais, foi dos últimos 6 anos, acho que esse foi o dia mais emocionante da minha vida. Você se emociona fácil, né, Viviane? O meu marido disse que é horrível conviver comigo, porque eu sou um poço de emoção. E ele, engenheiro, põe tudo no gráfico. Mas você sabe uma coisa? Eu não gosto de quem não se emociona. Pois é, eu sou um poço de emoção. Eu não gosto de pessoas frias. Eu também não. Tem que se emocionar. Eu acho que esse foi o dia mais emocionante da minha vida, sabe? Aí depois tem... Eu não vou falar que foi nascimento de filho, porque não foi. Sim. Eles vieram, depois eu fiquei com muita dor, pós-parto, então... E os meus filhos nasceram sempre em condições extremas, prematuros. Então não foram dias felizes. Quantos são? São 2. O José, de 19, está fazendo engenharia civil. E Maria Vitória, de 15 anos, que está fazendo o ensino médio, né? E que o ano que vem vai morar fora do país, vai fazer intercâmbio. É o caminho hoje da... Quando pode, né? Quando pode. O caminho de muitos jovens, né? Para entender o que é o mundo, que o mundo não é essa maravilha e também não é essa tristeza. Ela precisa conhecer outros caminhos antes de seguir. E o Brasil do INSS, o que você me diz? Misericórdia, vamos fazer outra pergunta, que essa daí é difícil responder, hein? Para essa daí, o Brasil do INSS. O INSS vai ter que tomar muito cuidado. Nós estamos envelhecendo, um envelhecimento muito rápido, a pirâmide etária já mudou e eu quero ver se o INSS vai dar conta em 2050, quando seremos mais de 60 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Mas você acha que a roubalheira vai parar? Posso me... À vontade. Eximir de não responder essa pergunta? Pode. Olha, infelizmente, pessoas não honestas existem em todas as esferas, né? E aí é o momento em que nós, enquanto sociedade civil organizada, enquanto poder público, enquanto políticos, temos que cobrar, sim, que a coisa aconteça de forma honesta. Então, se tem coisa errada, TCU em cima, Tribunal de Contas em cima, fiscalização em cima. É difícil falar que vai parar alguma coisa ruim, mas a gente trabalha para que aconteça. Meu Deus do céu. Falei muito. Não, falou tudo que a gente queria saber. Viviane, foi um prazer enorme receber você aqui. Chorona, né? Não, eu gosto de pessoas que se emocionam, eu já te falei. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. De Mococa, hein? A terra da vaquinha Mococa. E as suas atividades são intensas, muito intensas, bastante, né? Então, reservou um tempinho para vir conversar aqui conosco. Eu agradeço muito. Fico muito grato. Eu que fico grata, porque você é uma referência nas nossas vidas. Imagina só. E aí, eu estar sentada ao lado, imagina. Imagina. Eu vou fazer uma selfie e vou postar no Instagram já.
Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Até breve. Fiquem com Deus e tchau, tchau.